Me desculpe por não ter te pego aqui hoje. É que eu me perdi quando eu vi você já tinha ido embora. A sua mãe disse que você despediu de mim e eu não vi. Por isso que eu não lhe pedi. Me faz esse favorzão, tá? Boa noite, durma com Deus. Eu te aguardo aqui amanhã na hora do almoço. Eu já tinha, na verdade, uma reflexão crítica sobre isso. Vou te confessar que no momento da morte tanto da minha mãe, eu acho que eu estava um pouco bem traumatizado, que eu acho que eu não cheguei a pensar demais nisso, mas eu pensava antes por uma circunstância
de já há muito tempo, né, me envolver com a pesquisa étnico-racial, com a história da população negra, e a minha mãe, né, era registrada como branca, né, sendo que ela não era. Então isso lá, mais de 30 anos atrás, já me causava um certo espanto, né, por que a minha mãe era registrada como branca? E aí daí, lógico que na certidão de óbito dela também aparece ela como branca. E isso tem a ver com várias questões, né? Para mim, uma questão de fundo, principalmente, é a nossa questão histórica do não reconhecimento da negritude. A gente tem que entender que o Brasil, após a República, há uma negação da negritude. Então, houve um movimento que é institucional de branqueamento da raça, que faz com que a miscigenação seja valorizada, e aí acontece que as pessoas negras, que ao se casarem com pessoas brancas, começam a ter essa mistura de cor, e aí qualquer tom de branco, que gera o nosso colorismo nas famílias, já é considerado branco. Então eu entendo que a minha mãe, como uma pessoa que nasce ali na metade do século XX, pouco antes do final da metade do século XX, ela já faz parte desse processo histórico que tem uma gotinha de branco, já registra como branco. E isso é uma questão que as famílias negras aceitavam. As famílias negras queriam isso porque era uma forma de se inserir na sociedade, em uma sociedade que estava institucionalmente reconhecendo que a branquitude era um status quo de aceitação, sobrevivência dentro do meio, e as famílias vão lá e registram. Ah, é branco. Outro lado da história que também me despertou quando eu pensei isso. Há uma questão também do registro civil, né? Então, quem faz esse registro, tanto de nascimento quanto de óbito? Essa pessoa, dentro do órgão público, dentro da instituição, e aí nós vamos cair na esfera do racismo institucional e do silenciamento do debate racial, as pessoas também, ao registrar, elas registravam tendencionalmente para pessoas brancas. Isso aí também fez com que eu pensasse assim, ó, não há no Brasil, eu acho que ainda, pode ser que eu esteja sendo até um pouco leviano, mas pelo menos até o início do século XXI, não havia uma formação desses profissionais para indicar, na verdade, a cor correta das pessoas. Havia, na verdade, um formalismo, né? Olhou, é meio clarinho, ponto, é branco. Tanto é que os registros da Polícia Civil, se a gente for olhar, eles também passam por essa impressão que existe mais brancos registrados do que negros registrados. E o porquê? Porque há uma tendência de se escrever a palavra branco. Então não me surpreende quando eu vejo o atestado de óbito, principalmente da minha mãe, e a minha mãe então é uma mulher negra, mas que vem de uma situação de família bem miscigenada, pronto, né? Ela tinha uma pele um pouco mais clara, ela passou por branca. Então, para mim, esse debate ele veio junto com uma série de outros debates que eu já me envolvia, que eu já provocava, sobre o registro das pessoas negras. E o debate de fundo é muito maior para mim, ele é muito mais grave, porque a gente está falando de morte, mas a gente está falando de um processo histórico que começa no nascimento, no reconhecimento da pessoa negra. Até academicamente isso acontece. É mais fácil ter registrado como uma pessoa branca do que dizer ali, ó, é uma pessoa preta. Se não há um processo de autorreconhecimento recente que nós temos na nossa história, e vamos ser coerentes, esse autorreconhecimento é coisa de 10 anos para cá, o que acontecia quando tu entrava numa universidade? O reconhecimento, quem escrevia era a instituição, não era nós que nos dizíamos negros. Então o que acontece com o processo de óbito? Não é a pessoa que está se dizendo a sua cor, é alguém que vai lá fazer o registro, que faz parte de uma instituição, e uma instituição que historicamente ela passa por esse processo de branqueamento. Então o choque, ao mesmo tempo que ele acontece, para mim ele era previsível. Ele foi previsível para mim, porque eu já tinha visto o registro da minha mãe de nascimento como uma pessoa branca. O meu pai não passa por isso. Nunca parei para pensar, porque meu pai já tinha um reconhecimento lá na certidão de nascimento dele como negro, e quando morre também como negro. Mas ela era branca, era tida como branca. Traumas de pensar aqueles que vieram antes, aqueles que não tiveram debate, aqueles que não tiveram reconhecimento, e aqueles que passam por esse processo institucional de branqueamento. Tá? Tu tinha que ser o mais branco possível, tu tinha que ser reconhecido como branco. Por isso que para mim, assim, ó, o debate já vinha acontecendo, parece. Eu já vinha com essa coisa matutando na minha cabeça, né?
minha mãe passava por branca, minha mãe passava por branca. E a instituição escolar, a instituição sociedade, a instituição Estado, ela vai te legitimando assim, porque era como se dissesse assim, ó, eu vou registrar como branco, que é melhor para aquela pessoa.